emocional não se faz no final de semana, a cura emocional não se faz num encontro, tá? Existem encontros que podem propiciar, né, que o Espírito Santo levante material na vida de vocês, que Deus possa começar a destampar algumas coisas, mas a cura emocional é um processo, e que precisa, é esse aqui? Que precisa ser assistido por alguém. Lembram-se lá em Lázaro, que eu falei para vocês? Desatai-o. Nós não podemos nos desatar sozinhos. Por isso que Deus está levantando uma geração de pessoas que sejam conselheiros, que ajudem a desatar pessoas. Tem um outro paralelo que Deus me deu, um versículo lá em João, que quando as mulheres chegaram no sepulcro de Jesus, estava um anjo lá, e a Bíblia fala assim, e o anjo tinha removido a pedra, porque esta era muito grande. E logo o Espírito Santo me falou, filha, a pedra que os homens podem tirar, como a pedra de Lázaro, do túmulo de Lázaro, essa pedra foi tirada. Mas a pedra muito grande, eu mando o meu anjo tirar. Então vão ter pedras grandes nas lembranças de vocês, que vocês não vão dar conta. Mas quem vai dar conta é o poder da oração, o poder da fé, o poder da confissão da palavra, gerando vida, porque Isaías 55 fala que a palavra de Deus produz, a palavra de Deus produz, a palavra de Deus produz, produz. Ok? Então, no processo de cura, queridos, coisas nós precisamos fazer, mas algumas que não damos conta. Nós precisamos ter a coragem de enfrentá-las, porque a pedra grande Ele tira. Ok? Então, o primeiro processo de cura emocional, gente, o primeiro dado é a identificação. Identificar a tua farpa, a tua dor, aquilo que está entrando na tua carne, no teu coração. O que está doendo? Às vezes você sabe que não está bem, mas você não sabe por quê. Começa a pedir para Deus, que é como se fosse uma árvore, gente. Como se fosse uma árvore com raízes, tá? E frutos. Frutos. Aqui está um fruto que é o quê? Uma pessoa num vício da bebedeira, na prostituição. Muitas vezes a pessoa está bebendo porque ela tem um processo de rejeição e de dor tão grande que é uma raiz de rejeição. Então você tem que falar com o teu sintoma. Vício, o que você está fazendo aí? Senhor, me mostra por que eu tenho essa tendência para bebida, para masturbação, para fornicação, para o trabalho demais, seja lá o que for, para fofoca. A pessoa que vive fofocando, a pessoa não quer se ver. É mais fácil ver o outro. Né? A compulsão pelo dinheiro, seja lá o que for, gente. Esses são sintomas. É como se fosse uma febre que vai sinalizar aonde está a tua infecção no teu corpo. Começa a conversar com o teu sintoma. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O Espírito Santo mostra. Mostra essa tristeza, mostra essa raiva, né? Mostra essa desesperança. Okay? Então você vai começar a identificar e peça ajuda pelo Espírito Santo. Ele é o conselheiro. O Espírito de Deus é verdade, Ele vai colocar luz na tua vida. Se você não consegue lidar sozinho, conversa com alguém maduro. Às vezes uma pessoa madura na igreja vai te ajudar muito. Né? Depois que você identifica, gente, você vai lidar com os sentimentos. Sentimentos. Porque quais vão ser os sentimentos? Você vai sentir o quê? Dor, raiva, tristeza, vergonha, culpa, medo. Você vai ter que lidar com todos esses sentimentos aqui que estão assolando a tua vida.
e vai dizer, eu sinto isso está dentro de mim. É assim que eu estou me relacionando com a vida, através do medo, através da vergonha, através da rejeição. Aí você vai chegar para Deus e para as pessoas, é assim que eu me relaciono com a vida, é isso que está dentro de mim. Assim como a alma se imagina, assim ela é. Eu imagino isso, eu sou isso. Depois que você der conta desses sentimentos, você vai ver, você vai começar a lidar com o que fizeram com você. De onde veio? Quais foram as raízes desse sentimento? De onde veio isso? O que te faltou? Foi a falta de elogio? Foi o espancamento? Foi o pai que abandonou? Foi o pai que tocou genitais? Foi a mãe que foi embora? O que foi? Foi a morte dos pais? O que foi? E, gente, para toda dor existe um movimento energético que te dá uma sensação de força, que é a agressividade, que é a raiva. Se eu pisar no pé de alguém aqui, bem pisado, qual o primeiro sentimento? Depois da dor? Raiva. Você sente uma raiva. É o sentimento que vem, que brota. Então você vai ter que começar a lidar, não é, com o sentimento de raiva. Por que me deixou? Meninas abusadas, meninos abusados dizem, onde estava minha mãe, o que fazia meu pai, que não me olhou, não me cuidou? Por que me deixou? Por que me abandonou? Porque a criança, gente, 80% do que somos foi construído até 7 anos de idade. A dependência de uma criança é total dos seus pais. E quando esses pais falham nessas necessidades básicas, a criança fica se sentindo perdida, insegura. Então, o que acontece? Ela vai ter que lidar com essa raiva. E aí começa o processo do perdão. Muitas pessoas da igreja, elas estão equivocadas. Você tem que perdoar. Não é assim que se fala. Você precisa dizer, o perdão é um mandamento. Mas agora, deixa eu ver a tua dor. Pronto, ela sabe que vai ter que perdoar. Nós somos um trabalhador, porque o perdão, né, deixa eu só trabalhar aqui, colocar aqui, o perdão, a primeira fase do perdão é a atualização da dívida. O que é a atualização da dívida? Eu sinto raiva, eu choro, eu xingo, eu brigo. Agora, choro, xingo e brigo no lugar certo. Para o meu travesseiro, para uma pessoa madura que não vai contaminar ninguém. Mas eu preciso colocar aquela dor, eu preciso atualizar aquela dívida, eu preciso legitimar aquela dor, eu preciso saber que alguém me escuta porque eu não fui escutado. Eu preciso chorar, eu preciso dar nome para os meus sentimentos. Ok? Tem pessoas que chegam num consultório, elas não sabem dar nome, elas não sabem o que elas sentem. Não, eu não sei o que eu sinto. Aí o corpo está falando, né? Aí fazendo câncer, fazendo gastrite, fazendo úlcera, tendo paralisia facial. Por quê? Porque não consegue falar da sua dor, dar nome ao seu sentimento. Então, nós precisamos atualizar a dívida. E o processo de atualização da dívida é lidar primeiro com essa raiva. Eu tenho raiva porque fui deixado, porque fui abandonado, porque fui abusado, porque me senti sozinho. Eu tenho raiva. Então, você vai lidar daí com a raiva. Quando você começa a lidar com essa raiva, vem todo aqueles sentimentos do quê? De tristeza,
de abandono. E ali você vai ter a oportunidade de chorar. Principalmente crianças abusadas sexualmente, ou até humilhadas na frente de outras pessoas, ou até quando o pai diz, engula o choro, não fale isso, não fale aquilo. O que acontece? A criança não aprendeu a chorar a sua dor, não aprendeu a reconhecer seus sentimentos. E ali ela vai poder chorar. Você só é consolado se você chora. Não tem consolo se você não chora. Eu conheço pessoas que não choram, que secou o canal lacrimal. Não consegue chorar. Vivem com os olhos inflamados. Pessoas que foram tão endurecidas que não aprenderam a ler seus sentimentos, porque nunca ninguém olhou para elas e ouviu a sua dor. E aí você tem que passar por esse processo de lamento, lamentação, para receber o consolo. E, gente, Deus vai levantar ombros para você chorar. Não muitos e nem por muito tempo, viu? Não vamos aumentar o tempo de dor. Que aquilo que eu falei que a Joyce Meyer colocou com bastante excelência. Nós estamos crescendo de glória em glória. Você pode cada momento da tua cura interior, da tua cura emocional, você pode ser visitado pelo inusitado, pelo inédito, pelo sobrenatural de Deus. Ok? Portanto, não precisamos ficar muito tempo preso nisso e nem ficarmos atrofiados e morrer na dor. Nós não precisamos ficar mergulhadas na dor, mas temos que enfrentá-la e passar por ela. Tá? Então, aí vai existir o processo de lamentação. Gente, quem é consolado consegue ter mais condições para perdoar. Porque de alguma forma está se sentindo olhado, amado, suprido. E o perdão vem muito mais fácil. O perdão vem muito mais fácil. Aí, isso que Mateus 18 fala, 18 alguma coisa, fala do perdão do íntimo. Porque existe um perdão de boca. Eu perdoo porque tenho que perdoar. Mas dentro, tua alma está carregada de ranço, de dor, de tristeza, de medo, que você vai projetar nas pessoas que você vai encontrar aí pela vida. Que você vai transferir para pessoas. Quantas pessoas implicam com pastores, porque estão vendo seus pais? Implicam com pastoras, porque estão vendo suas mães? Implicam com seus maridos? Meninas abusadas sexualmente, elas transformam o seu abusador, né, o seu marido, num suposto abusador. Né? Então, o processo de cura, na verdade, aí você, uma vez lidando com a raiva, lidando com essa tristeza, com essa lamentação, você vai sendo expurgado toda aquela sujeira da tua ferida. E aí você pode dizer, Senhor Jesus levou na cruz, chega. Eu quero uma nova história, eu quero um novo código. Se eu não tive pai, eu quero ter uma paternidade. Se eu não tive mãe, eu quero receber as marcas da maternidade do grande El Shaddai. E Deus, na sua suficiência, há de levantar pessoas que não serão mães e pais. Eu tomo muito cuidado com isso na igreja. Eu sou mãe espiritual, eu sou pai, essa é minha filhinha. Para com isso. Mãe e pai é uma vez só, não teve, se vire. Mas Deus vai colocar pessoas que vão ter braços que vão te abraçar como uma mãe por alguns momentos. Não que você tenha que estar buscando sempre substitutivamente outras mães, outros pais. Isso não. Mas Deus vai colocar figuras de referência em algum momento da tua vida, que vai te dar o apoio e a referência daquilo que você não teve. Não é? E aí você vai poder, então, viver. Né? Viver a questão do perdão do íntimo. No sentido de que você vai começar a entender que talvez dentro de você exista a mesma carga de pecado que te fizeram
talvez exista dentro de você. E aí você vai começar a entender que a pessoa, o teu ofensor, às vezes foi uma vítima da sua própria história. E que você está liberto. Está liberto da farpa que ele te colocou. E você pode estar liberado para poder amá-lo e poder perdoá-lo. É o inusitado de Deus, gente. Mas é um processo totalmente possível. Mas nós temos que passar por todo esse processo, gente, que é o processo de cura. Eu não posso dizer que eu vou frequentar hoje uma igreja e num primeiro mês eu estou curada, ou num encontro eu estou já de cura interior, eu estou curado, porque fizeram uma oração. Ótimo as orações. Mas a cura é um processo que depende de mim, que depende do tempo de convalescença. Nós temos que respeitar o nosso tempo, porque nós estamos feridos. Então eu tenho que me convalescer, eu tenho que chorar, eu tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender a lidar com aquela realidade, às vezes, que eu nem lembrava. Muitos de vocês vão começar a lembrar coisas, não necessariamente coisas de abusos sexuais, abusos emocionais. A criança tem 7 necessidades básicas. A primeira delas, gente, é o amor. Quem foi abandonado não sentiu amor. A mãe que não faz comida não amou. A mãe que não vestiu não amou. Amor e atitude são atitudes práticas. A outra é segurança. A criança precisa sentir segurança, que o pai e a mãe estão ali dizendo: eu seguro tua onda, menino. Eu te dou uma varada porque eu te protejo do mal. Isso é segurança. A outra necessidade básica é o elogio. A criança precisa ser validada pelo que os pais falam. Existe um termo dentro da psicologia que a gente chama confirmação. Nós precisamos ser confirmados. Ah, meu pai falou que eu sou bom nisso, então eu sou. A criança precisa disso. Senão ela vai passar a vida inteira querendo ser aprovado pelas pessoas da autoridade. Outra necessidade básica, disciplina. A criança precisa de disciplina, de não. Senão ela se sente solta no mundo. Ela não tem valor. Eu tive um paciente que disse: olha, eu ganho o dinheiro que eu quero, eu volto a hora que quero de casa. Ninguém liga para mim. Estava tentando se jogar de um prédio bem caro, lá na Ecoville. Ninguém liga para mim. Aí os pais começaram a olhar para ele. Raiva, tristeza, lamentação. Outra necessidade é disciplina, conhecimento de Deus. A criança precisa saber que existe um Deus. Ela precisa saber que existe Deus. A alma dela, a psique dela precisa acreditar que existe algo maior que os pais, maior que ela. E o sentimento de pertencer. Eu pertenço. Eu não abro mão de você. Então, isso faz com que a criança se crie tranquila. Quando os pais ouvem a emoção dessa criança, o que você está pensando, filho? Não é o que você está sentindo. Perguntar o que os filhos sentem. Eles precisam entender o que eles sentem. Eles precisam entender, eles precisam ser validados nos seus sentimentos. Aí, se for birra, o pai vai contornando, dá o limite, mas ele precisa entender o que ele sente, né? Então, aí, gente, eu posso estar abertos para novos códigos. Novos códigos. Tá. Agora, existe um segundo momento, gente. Esse é o primeiro momento da cura, que é o tempo da escuta, é o tempo do choro, da raiva e do perdão. Agora, existe um segundo momento que nós trabalhamos, que é o segundo grande momento desse processo, que nós chamamos de reprogramação mental. Não é porque eu perdoei, chorei, lamentei, lidei com a raiva, identifiquei, que eu estou pronta. Esse aqui é um erro da igreja. Passa por todos esses movimentos emocionais de choro, perdão, e pronto, estou curado. Não é assim.
Porque ele passou por tudo isso, mas a mente dele só tem todos os registros de uma criança rejeitada, abusada e machucada. Dentro do nosso coração, dentro do nosso cérebro, né, nós temos uma parte cerebral, né, onde ficam todos os registros no córtex cerebral da criança, ficam todos os registros de todas as vivências, sejam boas ou ruins. Então, nós precisamos entender que esses registros, eles ficam marcados no córtex cerebral. Vamos pensar que aqui é um pedaço... Ai, essa caneta aqui não está legal. Vê a outra. Que aqui é um pedaço do cérebro, aqui é o córtex cerebral, onde ficam todos os arquivos das memórias vividas. Quanto mais intensas são as memórias, mais prazerosas ou mais desagradáveis, mais elas vão ficar cunhadas aqui. Certo? Elas ficam cunhadas como um registro neuroquímico. Ficam grudadas aí. E elas não podem ser apagadas. Então, a memória do abuso, do toque no genital da criança, do grito do pai, da fome na barriguinha, a memória da ida do pai embora, a memória da falta do registro de um abraço, de não saber o que é ser abraçado, beijado, elogiado, está tudo aqui. O que acontece? Uma vez veio um gatilho, vamos trabalhar a menina abusada. Aqui estão todas as memórias dos toques de vergonha, de medo, de tristeza, de ódio, de prazer, porque a criança, ao ser tocada, ela sente prazer. Os genitais de uma criança foram construídos por Deus para sentir prazer, mesmo que sejam estimulados desde 2 anos de idade. Tá? Então, esses códigos vindo, por exemplo, todas essas memórias de vergonha, de medo, qualquer situação, por exemplo, o esposo vem e toca, encosta nela. Todos esses arquivos vêm um gatilho, tá? Que é o toque do esposo, vão ser abertos, todas essas janelinhas vão sendo abertas, e num fenômeno que Augusto Cury fala, que é o fenômeno do alto fluxo, todas essas comportas cerebrais vão sendo abertas e vai se revivendo os mesmos sentimentos lá da infância. Entenderam? Isso é um fenômeno elétrico, neuroquímico, físico. A teoria multifocal prova isso. Então, uma vez vindo esse gatilho, vai abrir o gatilho, vai abrir todas as comportas, os arquivos de dor, de prazer, de vergonha, de medo que ela viveu. E ela vai ter uma reação desencadeada para o marido. O marido ela vai sentir e vai vê-lo como um abusador. Isso a gente pode trabalhar na questão do abuso sexual, na questão de uma fissura por uma droga. Quando a pessoa que está largando da droga sente, vive o gatilho, passa num lugar e sente o cheiro na maconha, ou vê os amigos onde ele cheirava coca, na hora vão ser abertos todos esses arquivos, que é como se fosse um fenômeno RAM de computador. Tá? Vão sendo abertos todos esses arquivos e todas as sensações oriundas daquela situação, ele vai reviver e vai começar a sentir fissura pela droga. Vamos pensar numa pessoa com síndrome do pânico. A hora que vem um gatilho de medo, qualquer situação de medo, ela vai desencadear todo um sentimento, vai amolecendo perna, vão vindo uma sensação horrível, porque todas essas memórias de medo, de pavor, vão sendo abertos esses arquivos por um alto fluxo, porque existia um registro automático de memória. Tá? Isso existe no nosso córtex, e isso não pode ser apagado. Como que eu posso lidar com isso? Eu posso fazer o seguinte: essas memórias aqui vão continuar sempre aqui. Sempre aqui. Mas eu posso,
Como eu não posso apagá-las, eu posso construir novas. Eu vou botar o nova como se fosse uma bolinha. Eu posso colocar novas memórias. Por exemplo, através da mudança de mente, a mulher que um dia foi abusada, ela vai dizer: posso me sentir feliz com o toque do meu marido. Este é o homem que Deus me deu. E ela vai ter que estar trabalhando com ela as marcas desse novo pensamento. Não sou órfão. Meu pai me abandonou, mas eu tenho um pai. E começa a viver a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus, mas não fica como um papagaio decorando. Começa a lembrar de todas as vezes que Deus se mostrou teu pai. Agora, se você não tiver uma vida de meditação na palavra, sabe quando que você vai viver isso? Nunquinha. Como é que você vai sentir que Deus é pai? Só pelo que o outro fala. Você tem que ter essa experiência de intimidade, esse particular teu. E aí você vai começar a vivenciar a palavra, chamá-lo de pai, de paizinho, trabalhar com ele, pedir para ver o rosto dele em oração, começar a lembrar de todas as coisas as quais ele te cuidou, começar a entender as marcas da paternidade dele que você não está vendo, e construir uma nova imagem emocional de Deus, uma nova imagem emocional tua. Mas você vai precisar de uma reprogramação mental. A Bíblia fala, Efésios 3, se não me engano, 4, fala que nós somos poema de Deus. Fala que somos feitura. Essa palavra feitura no hebraico significa poema. A grande maioria de vocês aqui não é pai nem mãe, mas quem é sabe o que eu estou falando. A gente vê o filho da gente sempre como o melhor, não é assim? Quem é pai e mãe, levante a mão aqui. A gente não acha eles os mais lindos, os mais inteligentes? Eles podem aprontar com a gente. Ai de quem levantar a mão para falar mal. Ai. No casamento da minha filha, ela fez uma festa de honra para mim, fez uma homenagem para mim. E ela dizia assim: você é uma leoa. Porque eu dizia: ai de quem levantasse. Eu podia dar uns petelecos nela, mas ninguém podia levantar uma palavra contra a minha filha. É assim que Deus faz com a gente. Se a gente que é mau, pecador, destrambelhado, corrupto, faz isso com o filho, o que não faz Deus? Então, nós precisamos fazer esses novos arquivos, queridos, através da confissão da palavra, do louvor, do clamor, da súplica, da adoração, entrando numa sintonia que não é intelectual. A grande burrice da igreja é que ela tenta colocar as verdades de Deus na cabeça. É no Espírito. É uma revelação no Espírito. Daí ela vai para a tua cabeça. Né? E aí, na hora que você faz isso, você está fazendo novos códigos. Isso aqui é novo. Quando vier um gatilho, fui abusada, fui rejeitada, tenho vontade de ir para a droga, você vai começar a lembrar: não, esse gatilho vai vir aqui. Não fui abusada, tenho um Deus que é pai, não vou para a droga, quero comprar aquele carro que eu tenho vontade, vou trabalhar, eu sou bom naquilo que faz. Você começa a trabalhar novos arquivos. E aí você faz a remodelação da tua mente. Tudo isso que eu estou explicando rapidamente para vocês, o Augusto Cury, ele explica cientificamente num livro desse tamanho chamado Teoria Multifocal. Depois ele foi reduzindo nos livros menores dele. Esse da teoria multifocal nem aconselho que vocês leiam, porque é tão técnico, é tão repetitivo, que ele cansa. Ele tem outros livros dele que ele fala a mesma coisa de uma forma mais reduzida. Mas ele explica cientificamente tudo isso que eu estou falando. E o que a Bíblia fala, gente? A Bíblia fala que Romanos 12:2, não se conforme, não pegue a forma do mundo, mas se transforme. Transformai-vos. Esse é um trabalho teu, segundo a renovação da vossa mente. Então, muitos de nós temos vivido uma vida medíocre, porque nós acreditamos nas nossas histórias.
1 Pedro 2 fala que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, na qual Ele nos tirou do fútil legado dos nossos pais. Aquela japonesinha vivia a vida inteira com a ideia da menina que passou fome. Quer dizer, a pobreza saiu dela, ela deixou de ser pobre, mas a pobreza não saiu dela. Ela passou a viver sempre com os códigos antigos. E muitos de nós, dentro da igreja, temos vivido códigos antigos. Olhamos para a vida como crianças feridas. Olhamos para a vida como rejeitados. Olhamos para a vida nos sentindo inferiores. Olhamos para a vida nos sentindo largados, quando, na verdade, nós temos absolutamente toda a condição de ter uma vida plena. Desde que passemos pelo aquele primeiro processo de cura, que é a identificação, que é lidar com a questão da dor, e depois o segundo processo, que é a mudança de mente. Esse processo, gente, é o processo de cruz. Tá? Por quê? Porque é muito difícil. É muito tentador a gente se sentir vítima. É muito tentador você cair no pecado. É muito tentador, é muito difícil você abortar um pensamento. Porque o Augusto Cury, ele dá uma técnica, não é? E a técnica é essa. Você tem que duvidar do pensamento ruim. Você tem que criticar esse pensamento. Espera aí, mas eu estou me sentindo abusada, estou me sentindo feio, estou me sentindo incapaz, estou me sentindo abandonado. Duvida desse sentimento. Critica. Espera aí, isso aí não é de Deus, estou fora. E aí você determina, não, eu sou bonito. Eu conheci um pastor, um barato, ele olhava no espelho e dizia, ô negão bonito, mas tu é bonito, né? Ele começou a dizer para ele aquilo que é verdade. Minha filha que diz para mim assim, mas mãe, você é muito convencida. Eu falei, filha, eu levei tantos anos para poder dizer isso, deixa eu ser convencida um pouco. Porque menina que teve a minha história, se sente muito feia. Eu digo, sou bonita, sim, sou bonitona. Sou bonitona, não aparento minha idade, mas é metida. Não sou metida, eu sei que eu sou. Brinco com ela, não sou mais do que ninguém, mas sou feliz com o que eu sou. Entendeu? Agradeço a Deus o que eu sou. Então, isso é um ganho, gente, porque viver a vida assim, se sentindo, sabe, a pior coisa, o patinho feio, é horrível. É horrível. Se sentir abandonado, é horrível. Viver buscando a aprovação do outro é horrível. Né? Então, queridos, a gente tem que duvidar do pensamento. Agora, gente, se você for para Efésios 4, 25, 22 a 25, fala o seguinte, que nós devemos nos despojar do velho homem. Devemos devemos nos revestir no homem interior. Não, despojar, revestir renovar, tira o velho, renova e daí reveste. Devemos despojar do velho. Sou abusado, sou feia, sou inferior, sou coitada, passo fome. Isso são crenças, histórias que marcaram a minha identidade lá atrás. Hoje eu posso ter uma outra identidade. Ou eu não creio no milagre de Deus, ou eu estou fazendo papel de bobo dentro da igreja. Né? E aí, queridos, vocês vão viver uma vida de revestir a cabeça de vocês. Eu sou pessoa diferente, eu posso. Eu dou conta. E isso é um processo, gente, não é fácil. Falar é muito bonito aqui, fazer no dia a dia não é fácil, mas é possível. E o resultado vale a pena. E aí você faz o quê? Reveste. O que é reveste? Veste e veste de novo. Veste e veste de novo. Porque um hábito, ele leva muito tempo para sair da tua cabeça. Você habitua a pensar que você é feio, você habitua a pensar que você não vai dar conta, você habitua a ser triste. Eu era habituada na tristeza. Eu vivia triste, eu não sabia sorrir. A minha história me roubou a possibilidade do riso, da espontaneidade. Muito crítica, trabalhando demais, fazendo. Eu lutava para trabalhar pouco.
A minha luta é sempre para ser menos responsável. Então, isso é um aprendizado. É uma mudança de mente. Hoje eu sou filha, eu recebo, eu não preciso fazer para ser, nem para ter. Eu recebo coisas gratuitas de Deus. Eu posso brincar, eu posso rir. Tem aquela música, acho que do Skank, que fala que se eu pudesse eu ia tomar mais sorvete, eu ia poder mais brincar. Alguém sabe? Sabe aquela música? Eu preciso decorar essa música para poder cantar, eu não canto nada. Mas como é que é? Você que é músico não conhece? É uma música do mundo, mas é uma música muito inteligente. Ter amado mais. A Titãs, né? Mas é linda essa música. Falei, esse cara foi inspirado. Porque, sabe, assim, ele fala em amar mais, em brincar mais, em tomar mais sorvete, em sair mais. Quer dizer, para mim é o meu lema esse. Em desligar um pouco mais, receber mais a graça de Deus. Graça é presente. É celebração de vida. Tem tarefas lá no consultório que eu passo lá para os alunos lá. A tarefa é se dê um presente. Gente, todo mundo não se dá, esquece da tarefa, ou não se dá presente. E às vezes um presente, gente, é tomar um banho de banheiro bem gostoso. Não consegue. Se tem que tomar banho, pensa, um banho com a cabeça ali em todos os problemas. Curtiu o banho? Não consegue usufruir, celebrar a vida. Né? Então, nós precisamos revestir, que está todo o tempo fazendo novos códigos e lembrando desses novos códigos, para na hora que vier o gatilho, esse gatilho incida no novo código, não no velho. E é um processo químico cerebral, gente. Que se a gente fizer, dizem que leva de 5 a 6 meses esse trabalho. 5 a 6 meses. Eu já li um livro que fala que 3 semanas. Eu acho meio complicado 3 semanas. Talvez para alguém que passa o dia inteiro fazendo a mesma coisa, não sei. A nível de tempo, mas é um trabalho árduo. Porque você vai ter que estar monitorando a tua mente, abortando pensamentos lesivos e colocando aquilo que precisa. A Bíblia fala, tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque essa é a realidade que nós temos em Cristo Jesus. É viver uma vida fora da realidade? Não é. É viver com olhos de águia. É viver no Espírito, é viver lá em cima. Lembra que eu vi realmente águiazinhas aqui? É viver lá em cima, é viver nas alturas. É olhar o transcendente. É tocar o coração do Pai com a certeza da fé daquilo que Ele conquistou para nós. Não do legado, do fútil legado dos nossos pais. Gente, é um esforço. O reino de Deus é ganho com esforço, mas é possível. Eu creio que Deus tem levantado uma geração de pessoas que lutam pela sua mente, porque aí é a sede da batalha espiritual. Eu creio que isso pode ser feito. Então, esse é o processo de cruz, gente, onde eu vou ter que realmente me posicionar naquilo que realmente contrário àquilo que me fazia dano, que vem a partir dos pensamentos. Então, é um exercício, é um hábito, mas é totalmente possível. E uma vez ele inserido na tua mente, você começa a mudar teu comportamento. Existe uma outra teoria que fala-se praxis. O que é praxis? Está dando tempo já, né, Igor? Falta quanto tempo? 30 minutos. Quanto? 30 minutos. 9 horas aí. 9? É 9h30. Quanto tempo você vai deixar para alguma pergunta? Pois é, mas de quanto tempo? Uns 15? Tá? Então tá. Praxis. O que é praxis, gente? Prática. Se você começar a falar mal de quem você odeia, ou de quem você não gosta, aumenta a raiva, viu? Aborta o pensamento. Começa não falando mal, nem pensando mal. Aí começa a pedir para Deus um pensamento bom, de misericórdia. Quanto mais você foge de algo que te dá medo, quanto mais você foge do avião, mais o avião vai te dar medo. Então, o que é praxis? Praxis é, eu faço, ajo,
para depois sentir. Eu não ando pelo que eu sinto, porque se a gente andar pelo que sente, a gente está ralado. A nossa carne quer pecar. Nossa carne não é convertida, ela odeia Deus. A carne milita contra o Espírito. Então a praxis o que é? E aí a praxis que é, eu vou agir para depois sentir. Então eu penso antes. Espera aí, eu vou fazer isso? Eu vou lá para a masturbação? Eu vou lá para pensamentos ruins que vão me levar para a cama, para a depressão? Eu vou lá pensar que eu não valho a pena, que eu sou feio, que eu sou inferior? Eu vou lá pensar que eu não dou conta? Não. Eu vou agir da forma como eu sei que deveria agir. E aí você vai começar a sentir. Você vai começar a sentir. Se você agir, você vai começar a sentir. Se você começar a sorrir para o teu inimigo, ele não vai ser mais teu inimigo. Se você orar pelo teu inimigo, Deus é muito sabido, Jesus é muito sabido. Quando Ele manda a gente orar pelos nossos inimigos, pelo que nos perseguem, e amar o inimigo, Ele está dizendo, olha, o que eu estou fazendo é um grande favor para você. Porque na hora que você começa a orar por quem você não gosta, que está te perseguindo, e amar quem você não gosta, você começa a gostar, você fica livre da maldade dele. Você é livre. Ele que é o louco da história, você não, você está livre. Então, gente, praxis, né? O que o mundo faz? O mundo sente, estou com aquela vontade. Aí pensa, vale a pena, vai me dar muito prazer. Aí age. Está aí o mundão fazendo isso, só andando pelo que sente. Droga, bebida, sexo ilícito, preguiça, cada dia mais a intelectualidade diminuindo, porque só anda pelo que sente. Então, gente, esse processo da praxis nada mais é, do ponto de vista teológico, cruz. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, não o que eu quero. Mas uma vez eu fazendo, eu vou sentir. Isso foi provado cientificamente, porque você vai ter novos arquivos. E independente dessa ciência, gente, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aí existe o sobrenatural de Deus dizendo, valeu a pena. Ele está fazendo o que eu quero. Gente, vocês acham que foi fácil para Davi não deixar, não pegar Saul? Eu acho que no coração dele ele queria comer os olhos de Saul, a milanesa. Ele honrou Saul. Você acha que as emoções dele queriam aquilo? Vocês acham que Jesus queria ir para a cruz? Então, ele não foi mantido pelas emoções. Então, queridos, o segundo processo de cura, a segunda etapa do processo de cura interior é a mudança de mente, e a igreja está esquecendo de fazer isso. Por isso que Deus tem me dirigido muito a trabalhar esse segundo processo, que é chato, é teórico, não mexe com as emoções, ele é racional, mas a fé é um culto racional. Porque Deus está levantando pessoas que vão agir com a razão bíblica, com aquilo que está escrito. Porque nos últimos tempos virão espíritos enganadores, e, se possível, eles vão enganar os eleitos. Hoje você vê todo um número de pessoas correndo atrás de bênção. O evangelho que não dá bênção, no evangelho larga-se de Deus. Quando, na verdade, Deus está deixando, às vezes, de te abençoar, de te dar coisas, porque Ele quer te atrair a Ele. Ele está fazendo coisas inusitadas em você, Ele está tirando-te o bico, tua pena. E a pessoa voando através de um pedacinho de... Ele está querendo te dar olhos. Eu creio, queridos, numa geração, e não falo assim de uma forma triunfalista, não falo dizendo que já cheguei lá, não falo que não tenho dificuldades, mas assim, eu creio que Deus está levantando uma geração que vai discernir o bem do mal, que não vai cair em espíritos enganadores, em profecias mentirosas, num cristianismo intelectualizado. Hoje nós temos visto pastores, psicólogos cristãos incitando até a prática sexual antes do casamento para não dar outros problemas, torcendo princípios de Deus, facilitando a vida
E a vida do cristão não é fácil. Se você quiser ter uma vida muito fácil, peça para ir para a glória. Porque aqui ela não vai ser. Ela não vai ser. Mas ela vai ser vitoriosa e você vai conseguir celebrar Deus. Porque na hora de uma dificuldade, que você está bem, você celebra. A graça de Deus nos basta. É esse nível de evangelho que Deus está nos querendo levar. Não é fácil? Não é fácil. Mas é totalmente possível. E eu creio que vocês vieram de todos os cantos do Brasil para estar aqui sentado nessas cadeirinhas duras. É porque Deus tem algo com vocês. E vocês têm algo com Deus. Né? Nesse livro, uma coisa, ele trabalha em cima daquele versículo que uma coisa eu quero, habitar na casa do Senhor para todo sempre. Um salmo de Davi. E ele trabalha que existe agora um ministério nos Estados Unidos que só trabalha nesse ministério uma coisa, casa de oração. Oração. E coisas têm acontecido, milagres têm acontecido. Pessoas têm sido curadas, mortos têm sido ressuscitados. Lares têm sido transformados. Porque pessoas abriram mão das suas, das suas mazelas. Porque se você não se trabalha nisso, queridos, você vai passar a vida inteira buscando ídolos. Hoje existem ídolos evangélicos. O que é ídolo evangélico? As minhas autoproteções, os meus medos, os meus desejos, as bênçãos que eu quero que Deus me dê, o lugar de proeminência que as pessoas querem ter numa igreja. Será que cada um de nós teríamos um ministério de ninguém nos conhecer, de nós ficarmos sozinhos, num quartinho em casa, só intercedendo pelas vidas? Será que nós gostaríamos de um ministério desse sem plataforma e sem holofotes? Só para ficar com o Senhor, usufruir da glória dEle. Então, Deus está chamando uma geração que faz isso. Uma geração de paixão por Jesus, que toca o coração de Deus. Então, queridos, quando a gente vive uma vida dessa, nós não temos mais essa idolatria, nós vamos tirando todas as cercas do nosso coração, os muros do nosso coração. Eu me protejo pelo medo de amar. A menina abusada, ela não quer amar o homem, ela foge de todos os homens. Ou ela vai para todos os homens. Como ela foi muito estimulada sexualmente, ela vai para todos. Ela ganha um caminho da prostituição. A pessoa que foi abandonada, talvez ela vá anestesiar as dores no álcool, na pornografia. Vocês não fazem ideia a quantidade de crentes presos nos sites pornográficos. Por quê? Estão buscando uma fome do quê? De contato, de desejo, de prazer ou de distração da dor? Todos esses sintomas são atalhos que nos fazem fugir de Deus. Por isso que Jeremias 2,14 fala: meu povo cometeu 2 males. A mim me deixou e construiu para si cisternas rotas. Qual é a cisterna rota que a gente tem construído? Às vezes é até um ministério, querido. Até um ministério. Eu trabalho tanto, eu faço tanto para Deus, que eu esqueci dele. E às vezes esse ministério não é para ele. É para a glória da gente. Para a gente ser visto, para a gente ser aprovado. Então, o primeiro momento que eu acho é um momento de verdade, dizer: Deus, mostra a minha motivação, o que eu estou fazendo aqui? O que é que te trouxe aqui? Começa a perguntar para Deus. O que é que te trouxe? Qual é o propósito de Deus que precisa ser cumprido na tua vida? E que coisas Ele quer arrancar de você? Quais são os ídolos do coração? Ezequiel 14 fala dos ídolos do coração. Que medos você tem? O que está entre você e Deus? Que cisterna rota você está construindo? Quais são as tuas fortificações?
Quais são as tuas fortalezas, os muros, né? Então, quais são os sofismas, aquilo que eu vou fazer isso. Eu passei minha vida muito assim, se eu não for boazinha, se eu não disser sim para todo mundo, se eu não for a melhor em tudo, não vai dar certo. Então, eu passei a vida inteira querendo ser a melhor em tudo. A boazinha. Fiquei pelo menos 3 vezes em hospital, me recuperando de estresse de trabalho. Cisterna rota. Cisterna rota. Na verdade, eu não precisava fazer nada disso, nem ser boazinha, nem trabalhar tanto. Deus não está pouco interessado com o meu trabalho. Deus quer o meu coração. Ele vai me ensinar a trabalhar na medida do que eu possa, naquilo que Ele quer. Mas por quê? Existia uma necessidade de validar a minha identidade, que foi tão saqueada na minha história. Então, a minha identidade é ser boa naquilo que faz. Se possível, a melhor. Ídolo que estava me matando. Então, vamos ver que muros a gente tem construído, que coisas eu tenho construído para poder me proteger das dores lá. Né? Começa a perguntar para Deus. Começa a perguntar. Começa a perguntar quais são as tuas cisternas rotas que fazem com que você abrace, tome uma decisão de você se autoproteger e larga do teu Deus. A gente faz isso. Mas Deus é o primeiro a entender que a gente não está fazendo o que pode, o melhor que pode. Mas quando a gente se coloca, Deus me mostra. Eu quero ver naquilo que eu estou me protegendo. Estou usando o ministério, estou usando minha família. Quem é o maior amor da minha vida? Que medos são esses? O medo é o maior sintoma de desconfiança de Deus. Deus vai começar a falar. E aí começa um processo de cura legítima, onde Deus vai te colocar fazendo um ministério limpo, puro de mãos. Você não vai com nenhuma motivação errada para Deus. Você vai porque você sabe que você não vale muita coisa, mas tudo que há nele está aí dentro de você e por isso você tem valor. E aí você vai para amar teu Deus, com renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho e Deus quer levantar uma geração assim. E eu creio que aqui tem uma geração assim. Eu estava orando por vocês e Deus me revelou isso, né? Que ia dar para vocês, que via em vocês pequenas águias. Aquelas que vão voar alto, aquelas que vão ter um olhar onde vão enxergar 8 vezes mais, não sei se quantas vezes mais, mas a águia vê 8 vezes mais que o olho humano. Vão enxergar além das aparências. Você vai orar com alguém e Deus vai te mostrar o que está aprisionando aquela vida. Você vai impor tuas mãos e as pessoas vão poder ser curadas. Mas você precisa ser livre de si mesmo. Você precisa se diminuir. Você precisa dizer, olha Deus, eu não sou nada mesmo. Olha Deus, eu tenho essas cisternas rotas, eu tenho essas proteções, essas autoproteções. Eu não quero mais a mim mesma. Venha ser em mim tudo aquilo que tu queres que eu seja. Essas são orações legítimas que te levanta como filho de Deus, como sacerdote nessa terra. Amém? Para terminar, gente, eu não vou poder trabalhar, eu ia trabalhar um pouco da questão do abuso, mas abuso teria que dar muitas horas de aula sobre abuso, né? Como se trata abuso. A única coisa que eu quero dizer para vocês a respeito de abuso sexual quando vocês sentirem que algo foge ao controle, passem para um técnico. Tá? Mas na medida em que a pessoa ande com você e tenha confiança em você, ela vai trazer a dor dela. E ela vai poder daí receber de você uma relação de confiança, de amor, de segurança, de alguém que viu as suas lágrimas. Tem até um livro muito bom do Dan Allender, me parece que esgotou a edição, chama-se Lágrimas Secretas. Hã? Tem aí para comprar? Ah, é?
Como? Ah, emprestado, porque eu acho que para comprar não tem mais. Outro muito bom que vale a pena vocês lerem, chama-se Abuso Sexual, da Diane Lindenberg. Eu acho que todo conselheiro tem que ler esse livro. Todo conselheiro, Abuso Sexual, da Diane Lindenberg, se não me engano é da Rever, da editora Rever. Sabe, são livros que vão ajudar muito vocês a entenderem o processo da cura do abuso e as emoções de uma criança que foi abusada. Diane Lindenberg. Esse é Lágrimas Secretas, isso. É. São 2 livros assim, bem assim, pão quente, que vai dar bastante instrumentalização, porque são extremamente bíblicos e assim com uma maestria técnica, com explicações claras. Vale a pena ler esse livro. O número de pessoas abusadas é muito grande. Aqui tem muitas pessoas que foram abusadas. E a partir de nós, né, que somos ou estamos sendo curados, né? Deus quer levantar vocês como curadores, como saradores que um dia foram feridos. Então, vocês precisam de uma instrumentalização. E é importante ler, porque, realmente, para a gente poder falar sobre cura emocional de abuso sexual, nós teríamos que gastar, no mínimo, umas 4 horas. Eu queria me focar bastante na questão da cura em geral. Ok?